O Thanksgiving é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Ele acontece agora na última quinta-feira de novembro. A gente está bem acostumado a ver esse feriado, né, celebrado em filmes e em séries americanos, né? Ele é realmente muito popular. E a gente costuma ver, né, as famílias reunidas ali, comendo peru, comendo torta, né? Um feriado ligado a muita essa questão da fartura, né, de alimentos e ao agradecimento em si, né, que é o feriado de Ação de Graças. Mas você tem ideia de como surgiu esse feriado e por que ele é um feriado típico americano? Bom, acredita-se que a primeira celebração de Thanksgiving tenha acontecido em 1621, né, por peregrinos ingleses que tinham chegado há pouco tempo nos Estados Unidos, e eles decidiram comemorar uma colheita muito importante que eles tiveram, uma colheita muito boa, depois de um rigoroso inverno, de um inverno difícil que eles tinham tido no ano anterior. Eles tinham chegado há pouco tempo nos Estados Unidos e eles não tinham tido tempo, né, de ter uma colheita farta que eles pudessem armazenar alimentos para passar o inverno. Então foi um inverno de muita dificuldade. Quando esse inverno passou e eles tiveram uma colheita no ano seguinte muito boa, eles achavam que aquilo precisava ser comemorado, né? Dizem ali que os peregrinos eles se juntaram com os nativos americanos daquela região e fizeram um banquete aí, todo mundo junto, para comemorar aquela colheita, né? Tem várias imagens de vários artistas que foram feitos ao longo dos séculos, né? Depois disso, para ilustrar essa celebração que teria acontecido aí nesse ano de 1621. Bom, dizem também que eles convidaram os nativos americanos para participar do banquete em agradecimento, porque eles teriam ensinado os peregrinos a plantar um milho que eles não conheciam ainda e até dado dicas ali de caça e de pesca ali da região que eles já conheciam bem e os peregrinos ainda não conheciam, né? Então os nativos teriam ajudado os peregrinos a passar por aquele inverno difícil e por isso eles participaram da celebração no ano seguinte. Mas é bem improvável que as coisas tenham sido realmente assim. We give thanks first. Thanks for what? Well, that we're not Native Americans who got their land stolen in exchange for smallpox-infested blankets. Amen. Bom, gente, os colonizadores, quando eles chegaram da Inglaterra para os Estados Unidos, eles trouxeram várias doenças que os nativos não tinham tido contato ainda, então eles não tinham os anticorpos para lidar com essas doenças, né? Então, logo eles começaram a realmente morrer depois do contato com esses colonizadores, né? Uma coisa que aconteceu em toda a América, né? Além disso, eles estavam tendo as suas terras invadidas, eles estavam tendo... dizem que aquele milho que salvou lá os colonizadores, na verdade, foi roubado dos nativos e que eles roubavam até de alimentos que estavam ali para rituais religiosos dos nativos. Então, não foi o primeiro contato tão amistoso assim, e essa relação, que já não estava assim tão perfeita desde o começo, ela não demorou nada a ruir de vez. Logo começou uma guerra ali pelo território e os nativos foram praticamente dizimados. Dizem, então, que quando a guerra terminou, os peregrinos resolveram fazer um outro banquete para celebrar agora a vitória na guerra, né? E dizem que nesse banquete eles trouxeram a cabeça do líder lá da tribo que eles tinham derrotado, espetada numa lança para ficar exposta, e que ela teria ficado exposta ali naquela tribo por 20 anos. A partir daí, o Thanksgiving ele vai ter uma conotação mais militar. Ele não é comemorado todos os anos e não tem uma data específica. Quando acontece uma vitória, é feito um banquete de agradecimentos por aquela vitória, né? Então, em várias regiões dos Estados Unidos, ele começa a ser celebrado em momentos diferentes. Até que o presidente Lincoln, ele resolve unificar esse feriado, tornar ele um feriado nacional, anual, né, com uma data específica, e trazer mais esse sentido de agradecimento mais do dia a dia, né, que as pessoas pudessem se identificar naquele período novo, né, de muitos séculos depois. Então, na verdade, esse feriado, como a história dos Estados Unidos como um todo, ela começa de uma forma bem triste, né? Inclusive, os nativos, os sobreviventes, né, os descendentes desses nativos americanos, para eles esse feriado remete a uma situação de violência, né, de exploração e até de genocídio. Então, desde a década de 70, aqui nos Estados Unidos, esse grupo de nativos, eles tiram o dia do Thanksgiving não para agradecer,
mas para celebrar um luto pelos seus antepassados, né? Bom, o que os historiadores sabem de fato é que não tem registros escritos desse primeiro contato dos nativos com os europeus. Então a gente não tem como ter uma exata certeza do que aconteceu ali, né? Questão de detalhes de como foi, mas a gente sabe que não foi tão pacífico, não foi tão amistoso, né? Essas lendas de que teria tudo acontecido de forma harmônica, elas começaram a ser passadas, né, de geração em geração como se fossem história, mas na verdade são lendas. E aí, vocês tinham alguma ideia de que esse feriado tinha começado assim de uma forma não tão pacífica? Conta aqui pra mim nos comentários.